Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Intervalo Literário. Meu nome é Bruna e hoje nós vamos conversar sobre o incrível A Casa Soturna do Charles Dickens. Muito bem, pessoal, antes de eu começar a falar desse livro, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem aqui no canal se você chegou aqui agora. E se você já é inscrito, que você deixe o seu like, confere o sininho e também não esquece de comentar no final do vídeo. Esse livro eu li em conjunto com o Bruno, lá do canal Mais Uma Página. E foi, assim, a melhor ideia que nós já tivemos. Eu conheço o Bruno já tem um tempo e lá pro lado de agosto a gente combinou de ler esse calhamaço em dezembro. Mas aconteceu que, por alguns motivos que vocês vão ficar sabendo, nós não conseguimos terminar de ler esse livro em dezembro, terminamos agora. Eu terminei depois dele, mas ele já tem até um vídeo no canal dele a respeito do Casa Soturna. E nós, com certeza, adoramos a experiência e vamos repetir essas leituras. E a gente está tentando ver livros do Dickens ou então calhamaços, assim, de livros clássicos, para a gente poder ter essa experiência de novo, de compartilhar vídeos, compartilhar mensagens. A gente se ligava para poder falar desse livro. E com certeza eu li muito melhor do que se eu tivesse lido sozinha. Pois muito bem, esse livro, como acho que vocês já devem saber, se vocês já conhecem aí alguns booktubers que já leram esse livro, se você já viu o vídeo do Bruninho, é um livro que tem como plano de fundo um processo eterno judicial que meio que atrapalha a vida das pessoas que estão envolvidas, porque gerações e gerações já se passaram porque esse processo não se resolve. Bem, é um livro um pouco pesado, eu vou deixar ele aqui. Esse livro tem esse fundo e não é que ele não seja importante, mas ele não é nenhum spoiler. Então eu vou contar para vocês qual que é desse processo. O nome do dono dessa herança, né, o dono dessas posses que estão no processo de herança é o Jarndyce. E a gente não sabe direito quem começou com isso, né? Quem foi que morreu para essa herança ficar disponível? Mas eu acredito, pelo que eu consegui entender aqui, que é o avô do João Jarndyce, que é o único Jarndyce que a gente vai entrar em contato, tá bom? Aqui nesse livro. E esse processo tá parado porque tem vários testamentos. Em cada testamento, algumas pessoas recebem uma coisa, recebem outra. Então, por exemplo, se um testamento for validado, algumas pessoas podem ficar sem nada, e aí isso meio que paralisa a vida dessas pessoas, né? Então, o João Jarndyce e a família Dedlock, e também alguns primos, né, do João Jarndyce fazem parte desse litígio, dessa briga judicial, que é a Ada e o Ricardo. Bem, esse é o pano de fundo, assim, mais fundo que eu posso te contar. E quando a gente começa a ler o livro, então, o Dickens vai nos apresentar o tribunal, o Beco do Tribunal, que é um lugar na cidade de Londres que vive em torno disso, em torno das coisas que acontecem no tribunal. São vários escritórios, né, de advogados, tem algumas lojas, tem apartamentos de aluguel. É um lugar sujo, é um lugar movimentado, enfim, muita lama. O livro começa assim, bem lameado, mas tem um vídeo lá no canal do Bruno sobre o primeiro capítulo que a gente leu. A gente fez então um vídeo de início, fizemos um vídeo de meio de leitura e já sai o vídeo de final com spoiler. Então, depois que a gente conhece esse Beco do Tribunal, a gente vai conhecer os Dedlock, que são a outra família, que é a outra família que está brigando com o Jarndyce por uma posse, por uma casa, tá? E aí vamos conhecer a Lady Dedlock, vamos conhecer Tulkinghorn, que é o advogado dessa família. E essa é a grande família, é a alta roda, né, como o próprio livro diz, é a alta roda dessa história. E depois nós vamos conhecer o outro núcleo de personagens desse livro, que vai rodar ali então em volta da Esther, que é uma menininha que é deixada pela mãe e ela não sabe se a mãe morreu ou se a mãe abandonou, o que aconteceu com o pai. E ela é criada por uma madrinha que ela não sabe qual é o parentesco dessa madrinha com ela,
mas ela é uma criança muito triste, que não tem amigos, que ela não participa de aniversários e a madrinha não gosta muito dela. E no dia do aniversário dela, que é a cena que a gente vai ver aqui, a madrinha vira pra ela e fala: Estherzinha, era melhor que você não tivesse, não fizesse anos, que você não tivesse nascido. E ela fica muito triste, pede a tia que fale com ela. E a gente vai acompanhar então o crescimento da Esther. A gente vai conhecer a Esther pequenininha. E lá no final do livro, a Esther já é adulta, já viveu muita coisa. Então é também um romance de formação que gira em torno da Esther. Em volta da Esther, nós vamos ter Ada e Ricardo, que são também litigantes lá do Jarndyce e Jarndyce. Mas ela vai então acompanhar a Ada depois que algumas coisas acontecem, que ela já está maior, talvez ela liberando a adolescência, né, 18 anos, 17 anos. A Esther vai trabalhar para a Ada, vai trabalhar para o Jarndyce, que vai colocar o Ricardo e a Ada dentro da casa soturna, dentro da casa dele para cuidar deles, porque eles estão esperando essa herança também. Então eles é como se eles fossem parte de um processo, mas eles são parentes. Então o mais velho vai cuidar dos primos mais novos. E ali está a Esther. Ela consegue então superar toda aquela tristeza, todo aquele abandono e vai crescendo junto com a história. E nós vamos acompanhar duas formas de contar essa história, né? Dickens escolhe então fazer um narrador onisciente que vai nos contar sobre o tribunal, vai nos contar sobre os Deadlock, vai nos contar sobre vários outros personagens que estão ali na trama. E também nós vamos ter a narrativa em primeira pessoa, que é a narrativa da Esther, que vai assim, de 2 em 2 capítulos vão trocando, pelo que eu percebi. Eu não contei exatamente se mais capítulos são contados, mas vão alternando de 2 em 2. Isso é bom porque dá um alívio, sabe, da narrativa e te dá, às vezes, duas visões de um mesmo acontecimento, mas não é arrastado, tá? Os fatos vão se sucedendo bem direitinho. A primeira metade desse livro é um pouco difícil de ler porque o Dickens vai nos mostrar um mundo de personagens, um mundo de lugares. E sem perceber, ele também vai te mostrando pontinhas de uma trama maravilhosa, que não tem muito a ver com o processo. E isso me deu um pouco de agonia, porque quando eu vi outras resenhas, sempre falava assim: esse livro é sobre o processo Jarndyce e Jarndyce. Eu ficava, meu Deus do céu, quando é que eles vão explicar qual que é esse processo? Praticamente eu fiquei com vontade de ler os autos do processo. Mas os autos do processo é simples, você vai saber no final. É simples, vários testamentos que se amontoaram e ninguém sabe dizer qual que é válido. Para quem leu esse livro, eu acho que vocês vão pescar o que eu tô falando, que o conselho a todos os personagens foi dado bem no início dessa história. Bem no início do primeiro capítulo, tem um pedaço que eu vou ler para vocês agora. Esta é a corte de justiça que tem casas decadentes e terras estéreis em cada condado. De que tal modo exaure finanças, paciência, coragem e esperança. De tal modo arruína o cérebro e destroça o coração. Que entre os seus profissionais não existe um homem honrado que não dê, que muitas vezes não dê o seguinte conselho: suporte toda e qualquer injustiça que lhe hajam feito, em vez de vir pedir justiça aqui. E no geral, os personagens que seguem esse conselho se dão bem, e os personagens que não seguem esse conselho se dão mal. Para deixar vocês com bastante vontade de ler esse livro, eu vou dizer o seguinte: pode parecer spoiler, mas não é. Existe um segredo que envolve todos os personagens principais que aparecem nesse livro. Um segredo só. Você fica pensando que há brigas diferentes acontecendo cada vez que o Dickens te apresenta um personagem, mas não. Existem muitas brigas, existem muitos pontos de vista, mas tudo vai culminar no segredo só. Então, assim, fica de olho. Quando você for ler esse livro, fica de olho em cada personalidade, em cada acontecimento, em cada detalhe, porque no final é brilhante. Da metade do livro para lá, tem um estopim, tem uma coisa que acontece que você consegue... Você já consegue tentar imaginar o final, mas você entende tudo que você leu para trás. Metade mesmo. Pode abrir o livro no meio, é lá que acontece. E foi um choque para mim e pro Bruno, porque a gente, na mesma hora que a gente leu, eu acho que ele leu primeiro. Não, eu descobri primeiro
qual que era o segredo, e falei, é isso. E aí mandei mensagem pra ele, Bruno, larga de ser boba, isso não é isso, você acha que vai ser uma coisa assim? Eu falei, é uma coisa assim. E nesse drama, nessa coisa de descobrir o que tá acontecendo entre esses personagens, acontece cada coisa. Acontecem umas mortes esquisitas, acontecem segredos que vão sendo revelados, pistas que vão sendo descobertas que você fica grudado no final do livro, não tem como. Mas uma coisa que eu vou dizer aqui, que eu anotei, que eu escrevi, que eu quis passar pra vocês, e eu vou ler, porque eu acho que eu escrevo muito melhor do que eu falo. Então eu vou ler pra vocês que Casa Soturna é sobre abandono. É sobre gente fazendo mal pensando que faz o bem. É sobre segredos e covardia de um lado e coragem e doação de outro. Casa Soturna é sobre a valentia dos indigentes, que vivem mais dignamente do que os assombrados pelos segredos. Casa Soturna é sobre a escolha entre viver na angústia do passado ou abraçar a vida com a certeza de que pode-se conquistar o amor. Se Casa Soturna é sobre o drama de Esther, abandonada quando bebê, é também sobre sua força, sua conquista e sua incansável servidão voluntária. Esther se enche de alegria a cada pessoa que ajuda e encontra em seu caminho tantos para ajudar. Ela é o anjo de cada um dos personagens que ela encontra. Então, pra mim, Casa Soturna é uma repetição de um drama só. De uma pessoa que é abandonada e que precisa descobrir como viver apesar daquele abandono. E a Esther vai encontrar na vida dela, depois que ela começa a sair da casa da madrinha, várias formas de abandono. Ela encontra bebês que morrem, ela encontra bebês que são abandonados, ela encontra crianças que têm pai e mãe e não têm carinho, ela encontra velhos que precisam de atenção. Ela encontra Ricardo, que precisa de juízo para não se apegar ao processo. Então, várias formas de abandono que são piores do que o abandono da justiça ao processo Jarndyce. É a importância da vida acima da importância da herança. E também uma crítica social, com certeza, né? Nós temos aqui vários personagens que são cínicos, vários. Mas o que mais me irritou foi o tal da senhora Gelibai. A senhora Gelibai tem vários filhos, tem um marido que ela abandonou e ela tá preocupada com a África. E ela escraviza uma de suas filhas para escrever cartas e mais cartas em favor de uma tribo da África. E seus filhos são sujos, sua casa é imunda e tem trechos que a Esther simplesmente quase que mata a Gelibai, sabe? Claro que ela não vai falar porque a Esther é perfeita, mas ela fica muito nervosa com o abandono dos filhos da Gelibai. Esse livro tem vários alívios cômicos, né? Vários personagens que você, quando eles aparecem, você sabe que você vai se divertir. Jarndyce, por exemplo, tem um amigo que se chama Skimpole. E o Oscar Mendes nos fez o privilégio, nos fez o favor de traduzir Harold Skimpole para Haroldo Skimpole. Tudo bem. Oscar Mendes fez uma tradução, acho que foi ótimo, muito obrigado, Oscar Mendes, aonde quer que você esteja, mas a linguagem é bem arcaica, sabe? Isso pode atrapalhar um pouco você a romper aí a primeira metade do livro. Mas enfim, Harold Skimpole é uma pessoa que eles chamam de criança. É um homem que não tem nenhuma responsabilidade com dinheiro, mas ele gosta de gastar o dinheiro de todo mundo, sabe? Então tudo é dele e ele não tem responsabilidade com nada, porque ele fala, olha, vocês que são bons, vocês que são práticos, vocês que entendem de dinheiro e de economia, vocês, por favor, me deem o prazer de cuidar de mim. Assim, ele fala desse jeito. Então, tudo que ele dá a opinião dele, ele dá aquela opinião que não tem absolutamente nenhum compromisso com o senso comum. Por isso que ele é divertido. Nós temos o Boythorn também, que é um homem intenso, é um homem que é amigo do Jarndyce também, que, olha, presta atenção no Boythorn, tá? Quando você for ler, esse homem que é amigo do Jarndyce é um homem maravilhoso e é um homem que ele fala de uma forma, assim, tudo pra ele é intenso, todas as emoções são intensas. Tem uma ocasião em que a Esther precisa passar um tempo fora e ele manda um recado pra ela o seguinte, olha, se você não for usar a minha casa, que eu já desocupei pra isso,
Eu juro que eu arruíno aquela casa e não vai sobrar pedra sobre pedra se você não se instalar lá. Isso é muito intenso, é um convite extremamente intenso. E eu acho que ele seria até capaz de fazer isso mesmo, do jeito que ele é. Ele fala com o Jandice, não sei como é que você ainda não pegou cada juiz daqui, ele sacudiu pra que a sua herança caia dos seus bolsos e dos seus ossos. É muito bom, Dickens é extremamente bom. Aqui tem um outro personagem que também é impressionante, que é o Joe, que é um menininho de rua, que acaba passando por todos os personagens, né, naquela rua ali onde ele limpa, ele é muito, muito, muito pobre, não sabe diferenciar a mão esquerda da direita e nunca aprendeu uma oração. Essa é uma das coisas que ele mesmo fala a respeito dele. E é muito, muito triste. Mas aí o Bruninho lá do Mais Uma Página já falou dele. E ele é assim, é o retrato da miséria e da tristeza. O retrato da miséria e da tristeza. É emocionante esse personagem do Dickens. Impressionante. Do meio pro final, a trama corre muito bem. Você não para de ler o livro. Todas as coisas vão culminando e você fica impressionada que você conseguiu passar a primeira metade e que valeu a pena. E o final não te desespera, simplesmente acalma o seu coração. É um final, assim, dramático, é um final que também é engraçado. Dickens dá o final para cada personagem, para cada drama que foi acontecendo dentro do livro. E ele consegue fechar várias pontas numa história só, é genial. Então você não fica com aquela sensação do tipo, nossa, eu li esse calhamaço e eu não sei o que aconteceu com fulano. Não, fica tranquilo, tudo vai se fechar, tudo vai acontecer, porque essa história é tão intrincada que quando ela termina toda. Ela fecha toda num lugar só. Vale a pena você investir tempo para ler A Casa Soturna e conhecer esse clássico do Dickens. É o primeiro livro do Dickens que eu leio e eu já estou, assim, ansiosa para ler David Copperfield. Também quero ler Grandes Esperanças. Tem também um outro livro que vai chegar para mim dele que é A Canção de Natal, que eu já levei spoiler, mas eu vou ler também, porque ele é muito bom. É aquele tipo de livro que dá vontade de ler tudo do autor por causa da genialidade dele. E eu vou começar a dar notas para os livros que eu leio para eu poder fazer um ranking no final do ano. E esse com certeza vai levar nota 5. O ranking é de 1 a 5. Eu vou dar nota 5 para Casa Soturna. E vou favoritar, é um livro que vai ficar na minha estante e eu só dou se eu comprar outro, porque é meu filhote também. Eu tenho certeza que eu vou querer reler esse livro em breve. Talvez no ano que vem já eu quero ler esse livro de novo, porque eu quero absorver tudo que eu deixei passar, porque a gente é tão pequenininho, né, perto desses livros maravilhosos que eu tenho certeza que eu preciso reler esse livro. Fica aqui a minha super dica de livro. Muito obrigada, Bruninho, por poder compartilhar com você essa leitura. Você é brilhante. Se você não é inscrito ainda no canal do Bruno, já se inscreve. E vou lembrar vocês, deixa o seu like, se inscreve aqui, fala qual Dickens você já leu, se você tem vontade de ler A Casa Soturna. E vamos passar 2020 lendo. Um beijo pra vocês.